Abre aspas, a Portuguesa foi até o gol do Água Santa, a equipe que mais teve proposta de jogo, que teve mais quantidade de chances criadas, fecha aspas. É uma frasezinha, uma afirmação do Cauã de Almeida, técnico da Portuguesa, que hoje comandou a Lusa na derrota por 2-1 contra o Água Santa, ali em Diadema, no Distrital Inamar. Acabei de chegar do jogo, tô até aqui com a camisa. Vamos comentar um pouquinho dessa partida que tá um pouquinho fresco ainda na memória. Hoje a Portuguesa não foi bem, tá? Esse é um fato, a Portuguesa não foi nada bem na terceira rodada da Série D. Foi um 2-1 muito ruim de assistir, muito ruim de assistir pro torcedor da Portuguesa, importante ressaltar isso. Acho que pro torcedor do Água Santa foi muito bom. Hoje a Portuguesa teve uma atuação assim péssima, muito ruim, muito abaixo do seu esperado e muito abaixo também do que vem apresentando desde o Paulistão, Copa do Brasil, primeira e segunda rodada da Série D. Ah, mas Arthur, teve muita mudança da do Paulistão, da Copa do Brasil até aqui. É verdade. Muitas saídas a Portuguesa acabou tendo nesse período, mas uma base ali se manteve. Então, não acho que é um início de trabalho, como sempre ali fala o Cauã de Almeida. Dessa vez, até o comecinho dessa série dele, não tem falado tanto de início de trabalho. Mas hoje foi cruel pro torcedor da Portuguesa. Então a Portuguesa nessa série D tem até aqui uma derrota, um empate, uma vitória. É, nessa aspa que eu separei do Cauã, a gente vai falar um pouquinho dessa coletiva, tudo, mas principalmente do jogo, tá? Eu acho que o Cauã acabou vendo um outro jogo, porque, sinceramente, é muito difícil de ter visto esse jogo, essa proposta de jogo que ele fala, quantidade de chances criadas que ele comenta. Foi muito mal a Portuguesa. A verdade é que a Portuguesa, hoje, enfrentou uma equipe que estudou e estudou assim, muito bem, gabaritou a Portuguesa. O Sérgio Guedes, técnico do Água Santa, ele deu um verdadeiro nó tático no Cauã de Almeida. Um nó tático. A gente. Quem tava lá no estádio, né? Não teve transmissão, infelizmente, por culpa da CBF, a gente já falou disso, mas enfim. Quem esteve no jogo viu que o Água Santa sobrava em campo. Sobrava. Então, acho que foi muito doído assim de assistir esse jogo, porque realmente quem viu essa partida não reconheceu a Portuguesa. Uma Portuguesa que é sempre muito ofensiva, que faz os gols ali no primeiro tempo, que consegue pelo menos ir para o intervalo já com uma vantagem. Contra o Boa Vista, a gente saiu do placar, saiu ali do primeiro tempo com o placar já em 1-0. Foi pro segundo tempo, fez o segundo logo no comecinho e por desastre ali, por alterações mal feitas, acabou levando o empate. No jogo contra o Maricá, a gente já conversou aqui um pouquinho. Vou deixar aqui em cima o cardzinho do vídeo para quem quiser assistir também a análise do jogo contra o Maricá. Depois desse vídeo, hein? Mas a gente comentou um pouquinho disso. A Portuguesa também levou uns sustos, não foi uma partida tudo isso. E a gente não vê uma Portuguesa constante, uma Portuguesa que consegue levar o jogo inteiro uma partida legal. Primeiro tempo sempre é muito bom da Portuguesa. Sempre, sempre foi muito bom da Portuguesa. O segundo tempo sempre cai de rendimento. Hoje não. Hoje foi o primeiro e o segundo tempo muito ruins. A Portuguesa só cresceu faltando 15 minutos. 15 minutos para o jogo acabar, que ali um fiozinho de esperança surgiu. Tá bom? Então a gente vai comentar bastante disso, mas vamos com calma. Portuguesa hoje entrou em campo com Bruno Bertinato no gol, Thales, Gustavo Henrique e Eduardo Biasus. Matheus Leal na esquerda. No meio, Parba, Portuga e Cristiano. Já no ataque, Iago Dias, Lohan e Hilton. Falando desse time, né, desses 11 iniciais, eu acho que o nome que mais se destaca é o do zagueiro Gustavo Henrique. E eu acho um pouco preocupante quando a gente destaca o zagueiro da Portuguesa, o Gustavo Henrique, como um dos melhores da partida.
Cara, a qualquer momento que você olhava pra Portuguesa, eu acho que o Gustavo foi o que mais tocou na bola nesse jogo. Você olhava pro campo da Portuguesa, não conseguia dar 4 toques e sempre saía do pé do Gustavo Henrique. Sempre. Seja uma ligação direta lá para a ponta direita, uma ligação para a ponta esquerda, uma ligação para o meio. Sempre o Gustavo Henrique estava participando e ele sempre muito ativo quando o Água Santa atacava. Eu lembro assim de cara um lance que o Água Santa estava entrando ali na área e ele consegue tirar. O cara ele impede mesmo o chute do atacante do Água Santa. Eu vou dar esse destaque pro Gustavo Henrique. E eu vou dizer aqui de novo, é preocupante quando uma zaga ganha o destaque do jogo. É preocupante. Não foi um meio-campista, não foi um atacante, foi um zagueiro. Um zagueiro que impediu o Água Santa de abrir, na verdade, de expandir ainda mais, de golear a Portuguesa. A Portuguesa levou muito susto hoje, tá? Thales, lateral direito. O Thales hoje não foi muito bem defensivamente, de novo. Ficou devendo de novo defensivamente, ficou ali uma avenida. A gente comentava muito, eu lembro de comentar muito com o Cauã nas coletivas, perguntar se não ia ter alteração do Alex Silva pelo Thales. Mas por quê? A gente não tinha. Vamos falar a verdade, o Alex Silva não foi bem na Portuguesa, ele já saiu, tudo, mas ele não foi bem na época que ele foi titular. A gente pedia a entrada do Thales porque ele foi bem na época que atuou aqui, em 2024, que ele foi titular absoluto com o Pintado, e ele foi muito bem. Mas defensivamente falando, esse ano o Thales fica devendo um pouquinho, já levou algumas bolas nas costas dos atacantes, isso está preocupando bastante ali aquela área defensiva da Portuguesa. Eu não vou ranquear aqui de 0 a 10, qual nota cada atleta precisa, qual nota merece, porque não é o intuito, e não vou criar aqui uma discussão de falando de nota, mas é mais desses destaques, desses nomes que mais apareceram no jogo. Barba para mim foi ok, não prejudicou, mas também não ajudou tanto. No começo do jogo eu achei que ele não estava muito bem, mas depois foi melhorando um pouquinho, foi estando mais presente. Portuga muito mal, muito sumido, tanto que foi substituído no intervalo pelo Matheus Nunes. Matheus Nunes fez uma bela partida até, jogou 45 minutos, mas fez uma partida assim muito boa, sempre ali presente, distribuindo o jogo. Foi com o Matheus Nunes que começou a sair um pouco mais de jogo da Portuguesa no segundo tempo. Então é isso aí, eu acho que Portuga não foi muito bem. Matheus Nunes já um pouquinho melhor no lugar dele. Não sei, é um palpite meu. Não sou o técnico. Mas acho que vale a pena testar o Matheus Nunes no lugar já do Portuga de titular para o próximo jogo. Cristiano. Cara, Cristiano sempre é muito bom com a camisa portuguesa. Hoje, não sei, para ter uma noção de como a Portuguesa não estava rendendo, como essas chances criadas que o Cauã falou, que teve mais proposta de jogo, não existiu, nem o Cristiano estava bem. Nem o Cristiano. Cristiano errou passe, foi mal, teve diversas vezes oportunidades, ele até mesmo em uma chance clara de gol, essa eu concordo que foi uma chance clara, ele errou. Eu acho que um dia assim que o Cristiano estivesse bem, ele não erraria aquele gol. Hoje até o Cris foi mal. Então, como ali todo mundo não estava muito bem. Iago Dias, Lohan e Rildo. Iago Dias sumido, não mostrou ainda o futebol dele depois dessa renovação. Acho que desde que foi contratado, no caso, né? Não mostrou o futebol dele de novo, muito sumido no jogo, muito. Então não dá nem para avaliar. Lohan para mim não deveria ser o titular. Para mim o titular da posição deveria ser o Éricles, tá? Não curti mesmo o Lohan, mais uma partida do Lohan que eu não curto. Assim como foi no Boa Vista, muito sumido. Errou alguns passes também. Então não gosto tanto do Lohan como titular. Acho que uma opção muito válida seria o Éricles no lugar dele. Rildo foi o que mais tentou e fez o gol da Portuguesa ali ao apagar das luzes no segundo tempo. Ali uma cobrança
um lançamento, na verdade, né? Um cruzamento do Everton Messias, que também entrou ao decorrer da segunda etapa. Ele cruza, o Matheus Nunes cabeceia, chuta, não dá para ver ali um pouco de onde eu tava. Eu vi que o zagueiro do Água Santa defende, tira a bola do perigo e o Rildo só chuta pro fundo do gol, ele que marca. Rildo fez uma marca boa, tá fazendo com a camisa da Portuguesa, tá indo muito bem. Já são 5 gols em 6 jogos. Quantos gols a Portuguesa marcou nos últimos 6 jogos? Foi o gol contra o São Bernardo, 1-1 contra o São Bernardo no Paulista. Gol contra o Botafogo, 1-1 contra o Botafogo. Foi para os pênaltis, a Portuguesa perdeu, é verdade, mas foi o gol do Rildo. Boa Vista, que foi aquele 2-2. Então, destaque hoje, né? E destaque então para o Rildo, que também foi assim, durante a partida não foi tão bem, mas foi o que mais tentou, mais o que arriscou e mais teve esse destaque no ataque e o que marcou o gol consequentemente, né? Uma coisa que eu queria destacar também, como é uma conversa aqui mesmo com o torcedor, é um debate para a gente falar um pouquinho dessa partida, o quanto eu queria saber a opinião do torcedor, mas o quanto que faz falta o Tauan nesse time. O Tauan faz muita falta nesse time da Portuguesa. A gente não vê um meio campo, eu acho que o Tauan no lugar do Portuga é essencial. O estilo de jogo do Cauã, ele é muito aberto. Então, o Tauã, ele consegue ir sempre pro ataque, voltar entre a defesa, ataque, meio campo. Ele faz, assim, essa função muito bem. Sem o Tauã, a Portuguesa some, ela perde a sua essência do meio campo. Entre essas 3 partidas da Série D, eu senti que teve uma ausência ali com a camisa 8 mesmo. Porque o Cristiano, ele é muito bom. Ele fez umas partidas de destaque no Paulistão que a gente nem precisa comentar, salvou a Portuguesa diversas vezes, mas a partida que ele mais teve destaque foi contra o Boa Vista, que ele fez aquele gol, deu assistência. Na segunda partida já também não foi lá tudo isso, e hoje foi muito mal. E eu sinto que falta ali com o Cris, o Tauan. Falta essa liderança no meio-campo que eu acho importantíssima para o futebol. Essa liderança do meio-campista, que é de ligar tanto o ataque para o meio-campo, mas com a defesa. Ele consegue fazer essa ligação com os 3 setores ali do campo. E o Tauan é isso, ele sempre incentiva. Ele é realmente um líder, a gente sabe. O Tauan é um líder da Portuguesa. Uma notícia que eu tenho aqui, que eu consegui apurar, é que o Tauan não deve demorar cerca de 2 meses, como tem falado aí. Foi noticiado que ele ia demorar uns 2 meses para voltar. A expectativa é que na semana que vem ele já esteja melhor. O Tauan já está na fase de transição, cerca de uma semaninha ali para ele ficar bom e voltar não pro próximo jogo contra o Rio Branco, mas o outro contra o Vitória, né? O Porto Vitória. Mas vamos ver essa informaçãozinha aí. Fica exclusiva para você que está assistindo a nossa análise do jogo, fechou? Ausência hoje no jogo, além do Tauan, claro. De Paula para quem viu também a lista de relacionados, viu a escalação da Portuguesa, não esteve presente nessa lista de relacionados. De Paula foi expulso, acho que até injustamente, na primeira partida. Ele cumpriu a suspensão na segunda rodada, mas hoje, que poderia voltar a essa lista, ele sofreu uma lesão no quadril. Então, sofreu uma lesão no quadril na última sexta-feira antes do jogo, e foi um músculo do quadril que dificulta muito a mobilidade, o giro do atleta. Então, não dava nem para ele ser banco, nem para ele ser uma opção ali do Cauã para esse jogo. Realmente o De Paula teve essa lesão muito recente, então deve ficar um tempinho ali fora do gramado, tá bom? Que mais que eu anotei aqui de destaque na minha colinha? E é isso, do Água Santa, eu vou destacar o time, a organização do Água Santa, mas não só a organização, eu vou dar um mérito ao Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, o treinador do Água Santa, como eu falei aqui. Cara, o Sérgio Guedes é um treinador muito mais experiente, é um treinador muito mais cascudo, e ele deu, como eu falei, um nó tático na Lusa.
ele estudou muito bem a Portuguesa. Quando eu estava indo para o Distrital Anamar, confesso que ali no carro eu estava acompanhado do Luiz Nascimento, o pai dele, o Vinícius Piazza, o Quintal. A gente comentava um pouquinho do Sérgio Guedes, nessa experiência do Sérgio Guedes que ele poderia passar pro Água Santa hoje. E foi o que aconteceu. O Cauã ficou perdido. Eu acho que muito desse nó tático que o Cauã levou deve muito tanto aos jogos do Paulista, é claro, mas também ao jogo que foi transmitido da Portuguesa contra o Boa Vista. Contra o Boa Vista foi uma das únicas partidas da Série D que teve transmissão. É claro que, assim, eu acho que também o Maricá estudou muito a Portuguesa por esse jogo, mas eu tenho certeza que o Sérgio Guedes se baseou a equipe dele com esse jogo. Porque tudo o que a Portuguesa tentava fazer, e até o que não tentava, o Sérgio Guedes já previa e já antecipava. No Cristiano, antes do Cristiano tocar na bola, já tinham 2, 3 caras nele. A Portuguesa não conseguia jogar, essa é a real. A Portuguesa não conseguiu sair daquela... O Água Santa estava afogando, desculpa a metáfora e a piada um pouco, mas o Água Santa estava afogando a Portuguesa. Essa é a real. É isso, do jogo é isso. Agora, eu decidi falar um pouco. Eu não sou muito de falar das coletivas de imprensa que a gente faz com o Cauã, mas hoje eu acho que vale destacar, tá? O Cauã, até hoje a gente tô gravando esse vídeo depois do jogo, então 4 de maio, são 16 jogos. 16 jogos, 12 do Paulista, 1 da Copa do Brasil e 3 da Série D, com o Cauã de Almeida no comando. 3 vitórias, 4 derrotas e 9 empates. 37,5% de aproveitamento. 37,5%. É um número baixíssimo. Eu lembro de no último da última análise, eu encerrar o vídeo falando que a gente deveria ficar de olho nesses números do Cauã. Não é porque uma derrota, a primeira derrota na Série D aconteceu, que a gente tem que fazer, nossa, o mundo acabou. Mas o número de empates é muito alto. São 9 empates e 3 vitórias. 3 vitórias para 9 empates. De um time que quer subir para a Série C, a gente não pode ficar com esses números. A gente não pode jogar do jeito que a gente jogou hoje. Na coletiva, eu perguntei um pouquinho pro Cauã por que a Portuguesa não joga fora de casa? Por que a Portuguesa não esboça reação quando se trata do fator fora de casa? E eu comentei um pouquinho de nó tático, tudo. O Cauã não concordou, ele falou até o que eu trouxe para você, que está assistindo a gente aqui, que a Portuguesa fez muitas chances, criou muito. Mas eu não concordo. Senti que depois da minha pergunta ele ficou um pouquinho irritado quando eu citei o nó tático. O Cauã decidiu avaliar ali as perguntas. Para quem que não está entendendo muito bem o que eu estou falando dessa questão de coletiva, acaba esse vídeo, dá um pulinho lá na coletiva da Lusa TV para entender. O Cauã decidiu avaliar as perguntas e ficou um pouquinho irritado quando eu citei essa questão do nó tático. Nó tático representa que a equipe dele não jogou bem. A gente tem que admitir que a Portuguesa não vem jogando um baita futebol nessas últimas, não digo semanas, porque a Série D acabou de começar, mas em seus últimos jogos que a Portuguesa vem fazendo uma partida assim, excepcional. O Cauã tem que aprender a lidar com as críticas. Fazendo o que ele fez, que ele ficou um pouquinho bravo, ficou um pouquinho irritado, uma pergunta que foi tranquila, isso acaba jogando até a torcida contra ele. Olha ali os comentários depois da coletiva, olha os comentários do vídeo da Lusa TV. A torcida fica contra ele. Não adianta ele falar que ele viu um mundo de oportunidades, que ele viu um baita jogo. A gente não sabe em que mundo o Cauã tá vivendo para ver o jogo que ele tá assistindo. Não adianta, Cauã, a gente falar que a Portuguesa foi bem sem jogar bem. Não adianta falar que a Portuguesa foi para jogar em Saquarema contra o Boa Vista e saiu feliz com o resultado de um empate porque jogou fora de casa. A Portuguesa estava com a partida ganha contra o Boa Vista.
gente não pode deixar resultados assim passarem. Contra o São Paulo foi assim. São Paulo fez a virada. Perdeu. Portuguesa perdeu. Novo Horizontino. Portuguesa estava ganhando. Perdeu. Empatou, no caso. Mas foi um sentimento tão ruim daquela partida que eu sinto que perdeu aquela partida. Portuguesa perdeu 2 pontos ali. Ponte Preta eu vou descartar porque teve aquela questão de 2 expulsões, conseguiu segurar muito bem o resultado 0-0, é verdade. Mas não foi... poderia ter saído ali com a vitória se tivesse com os 2 a mais. Mas contra o Botafogo de Ribeirão, a Portuguesa ficou a isso aqui de levar o empate. Foi 3-2 para a Portuguesa. Mas quem viu esse jogo, quem esteve lá lembra. Foi muito difícil da Portuguesa sair daquela vitória tão sufocada. 3 vitórias para 16 jogos, isso é nada. Nada. Para quem quer, vou repetir, para quem quer subir para a Série C, precisa melhorar isso. Não dá para ficar baseando só no... porque foi melhor no primeiro tempo, foi melhor taticamente. Não foi. Eu acho que quem está assistindo esse vídeo, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, vão concordar que a Portuguesa não jogou nada nesse domingo. Então é isso. Expectativa que fica é... Expectativa não, acho que o recado que eu tenho que passar aqui é: tem que melhorar para sábado contra o Rio Branco. Rio Branco é um adversário difícil. Não dá para achar que o elenco da Portuguesa só porque é bom, porque não é um elenco bom, não é um elenco ruim, mas está sendo pouco eficiente. Talvez ali não está ajudando muito os treinamentos, não sei. Mas a gente viu no primeiro tempo contra o Boa Vista que é um elenco bom. Tem que fazer sobrar nessa Série D. O nível técnico da Portuguesa, se jogar bem, vai sair assim, sobrando. Só que a equipe da Portuguesa também não pode ter o salto alto de achar que já subiu, que já tá classificado, que vai passar fácil. Não vai passar fácil. Os jogadores têm consciência disso, eu sei que eles têm. Conversando até com alguns, eu sei que eles sabem que a Série D é muito difícil. Então, eu acho que é isso. O que tem que passar é isso. E falta uma liderança nesse meio campo. Os jogadores desse grupo já me falaram. Falta liderança um pouquinho. Rafael Santos poderia ter os problemas dele. Rafael Santos pode ter ido mal na Portuguesa agora nessa segunda passagem, mas ele era um líder no campo. Cristiano é líder. Robson é líder. Tauan é líder. Robson e Tauan não têm jogado. Então, só resta o Cristiano. É uma equipe muito jovem. Então a gente precisa ver. E eu acho até que de maneira urgente. Falta muita rodada nessa Série D para essa classificação fechar. Mas é preciso urgentemente ver essa questão de eficiência no ataque. Porque a Portuguesa é eficaz no ataque. E também organizar essa defesa que leva muito gol. Muito gol. Se a gente traz aqui toda semana que a Portuguesa levou 2 gols, 1 gol, a gente sempre ressalta. A defesa às vezes bobeia ali e leva. Então é isso. Sábado, 5 horas da tarde, quero ver você no Canindé contra o Rio Branco. Resultado esse contra o Água Santa não foi muito animador, é verdade, mas o campeonato está só começando. São 14 rodadas e só foram 3. A gente tem um bom tempo para virar essa chavinha e um bom tempo para organizar essa casa. É isso, pessoal. Então, sábado, 5 horas contra o Rio Branco, lá no Canindé. Se a gente achar algum setorista do Rio Branco, a gente traz também um pré-jogo para atualizar tudo sobre o torcedor, para o torcedor da Portuguesa, para o torcedor do Rio Branco também, sobre o que está acontecendo nessa Série D para os 2 times, fechou? Siga o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais. A gente está Instagram, TikTok, YouTube, que você está assistindo aqui esse vídeo, e site, fechou? Aí também no Twitter. Siga a gente em todas as redes, a gente está falando de Portuguesa toda hora. Você não segue a gente, isso é um absurdo, você tem que seguir a gente, fechou?
A gente está em todas as plataformas. Te convido para assistir também os outros conteúdos do canal e se inscrever por aqui, fechou? Valeu, pessoal. Até sábado.